O tempo que a luz que sai do Sol demora para chegar na Terra pode ser calculado dividindo-se a distância entre a Terra e o Sol pela velocidade da luz, e isso equivale a 500 segundos, ou 8 minutos e 20 segundos. Porém, segundo nos ensina a teoria da relatividade de Einstein, para as partículas de fótons que compõem essa luz, o tempo para elas foi zero, ou seja, a viagem foi instantânea, embora para nós aqui na Terra, 500 segundos tenham se passado. Como podemos ver nesse gráfico, à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, menos o tempo passa para quem está se deslocando. No ponto 1, quando estamos parados, o tempo é de 500 segundos. No ponto 2, deslocando-se com 60% da velocidade da luz, o tempo decorrido é de 400 segundos. A uma velocidade de 80% da velocidade da luz, o tempo é de 300 segundos. Quando alcançamos a velocidade da luz no ponto 4, o tempo decorrido é zero. Assim, mesmo a luz que saiu de uma estrela distante de nós 1 milhão de anos-luz, para nós, a luz demorou 1 milhão de anos para chegar aqui, mas para os fótons que compõem essa luz, a viagem foi instantânea. Se você um dia ler numa revista científica uma manchete dizendo que o planeta Júpiter não orbita o Sol, não se assuste, os astrônomos não ficaram loucos. Isso é verdade, e o que acontece é que todos os corpos, ao invés de orbitarem o de maior massa, como se pensa popularmente, orbitam o centro de massa comum a esse sistema, e em astronomia, esse centro de massa comum se chama baricentro. Vamos exemplificar isso usando o exemplo de uma gangorra. Se colocarmos dois objetos de mesma massa um em cada ponta, o centro de massa será exatamente no meio da distância entre ambos. Se um objeto for mais massivo que o outro, o centro de massa se desloca em direção ao objeto mais massivo. Astronomicamente é isso que acontece. O Sol tem muito mais massa, portanto o baricentro do sistema Sol e Júpiter se encontra próximo à superfície do Sol. Assim, tanto o Sol quanto Júpiter orbitam esse ponto. O mesmo vale para qualquer outro objeto, assim como para a Terra. Porém, como a massa da Terra é muito pequena quando comparada com o Sol, o baricentro desse sistema se encontra dentro do Sol, dando a impressão de que a Terra orbita o Sol. Nessa animação em escala de distância ao Sol e em escala de tempo orbital, podemos ver os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e o cinturão de asteroides orbitando o Sol, onde cada segundo de animação equivale a 30 dias. Repare nessa animação, que o planeta que fica a maior parte do tempo mais próximo da Terra, não é o nosso vizinho Vênus, mas sim Mercúrio, e isso acontece porque Vênus e Terra ficam boa parte de suas órbitas em torno do Sol em lados opostos. Agora vamos comprimir essas órbitas, e colocar em escala os planetas Júpiter e Saturno. Nessa animação, um segundo equivale a 6 meses de órbita. Aqui já conseguimos notar a terceira lei de Kepler, que diz que quanto mais longe de sua estrela, mais lenta é a órbita do planeta. Comprimindo essas órbitas e acrescentando Urano e Netuno, já podemos ver os objetos transnetunianos da nuvem de Oort, onde cada segundo de animação equivale a 3 anos. Finalmente vamos inserir os planetas anões Plutão e Eris, numa escala onde um segundo equivalem a 10 anos. Reparem que essas órbitas são muito elípticas e Plutão cruza a órbita de Netuno. A Terra demora exatamente 23 horas 56 minutos e 4,1 segundos para dar uma volta completa em torno do seu eixo. A isso, chamamos de período de rotação sideral ou a duração de um dia sideral. O dia sinódico se distingue do dia sideral, o qual é uma rotação completa em relação às estrelas. Assim, após passadas 23 horas 56 minutos e 4,1 segundos da rotação sideral, a Terra ainda precisa girar um pouco mais para que o Sol volte ao mesmo ponto, e esse pouco a mais completa exatamente o ciclo de 24 horas. Nossos dias são convencionados e formatados para seguirem um padrão de 24 horas de duração, seguindo a duração do dia solar, não a do dia sideral. Caso contrário, a cada dia nossos relógios registrariam quase 4 minutos a mais, o que faria com que após passado um ano, um dia sideral adicional seria decorrido. Devido a isso, o Sol nunca nasce e se põe no mesmo local dia após dia, percorrendo o que chamamos de eclíptica. O dia sinódico não é constante e muda ao longo do ano devido à excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol e à inclinação axial da Terra. No entanto, a duração média é de 24 horas. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de gude, o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, seria do tamanho de uma bola de futebol.
O exoplaneta TRS-4, distante 1435 anos-luz da Terra, é 70% maior que Júpiter e um dos maiores planetas já descobertos no universo. Mas comparando com o Sol, Júpiter é 10 vezes menor que ele, e a Terra, quase 110 vezes menor. A maior lua do Sistema Solar, a Lua Ganimedes que orbita o planeta Júpiter, é 8% maior que o planeta Mercúrio, e 1,5 vezes maior que a nossa Lua. Se colocássemos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, um ao lado do outro, ainda assim, eles seriam quase 4 vezes menor que o gigante Júpiter. Acrescentando os planetas Urano e Netuno nessa fila, Júpiter ainda seria maior. Para igualar o diâmetro de Júpiter a esse conjunto de planetas, precisaríamos acrescentar a nossa Lua terrestre nessa lista.